insalubridade, longas jornadas de trabalho, falta de direitos, ludismo, cartismo, sindicalismo. A classe operária inglesa, aqui no História ao Quadrado. E o tema de agora é a classe operária inglesa, ou seja, o surgimento do proletariado, os trabalhadores urbanos das indústrias inglesas, que surge aí então a partir da Revolução Industrial. Vamos hoje então verificar algumas das características do trabalho, da moradia e das organizações e movimentos sociais desses operários. Primeiramente, o trabalho nas fábricas inglesas no início do século XIX era extremamente insalubre, ou seja, não havia ventilação, fuligem, uma situação bem complicada dentro das fábricas, o que gerava várias doenças. Temos longas jornadas de trabalho de 12 a 16 horas de trabalho dentro dessas fábricas. Então, jornadas extenuantes, o que não vai refletir na remuneração. Então, esses trabalhadores terão salários baixíssimos, em que toda a família vai ser obrigada a trabalhar para poder manter ou sobreviver. E praticamente nenhum direito trabalhista, nenhum direito social. Então, a ausência completa de direitos tais como a gente conhece hoje, de auxílio, de seguro, vários seguros de acidente de trabalho. Na questão da moradia também era bastante complicado. Os trabalhadores, devido à sua baixa remuneração, acabavam tendo que morar em locais sem estrutura, nas cidades longe das fábricas e geralmente nos lugares mais complicados da cidade, onde toda a poluição e a falta de higiene eram muito latentes. Havia também a necessidade de compartilhamento das moradias, geralmente eram como cortiços aqui no Brasil, então várias famílias acabavam tendo que dividir as moradias para poder morarem um pouco mais próximo das fábricas. E isso também gerava uma grande rotatividade, inclusive uma forma de resistência desses trabalhadores. Muitas vezes, no final da madrugada, durante a madrugada, esses trabalhadores acabavam abandonando as casas antes da cobrança dos aluguéis, então eles acabavam tendo uma rotatividade muito grande. Havia uma outra possibilidade, que eram as vilas operárias. Então, casas melhores, residências melhores próximas às indústrias, mas a partir daí eles ficavam completamente dependentes do patrão, não só na questão do trabalho, mas também da moradia. Tendo este contexto extremamente complicado, vão surgir os primeiros movimentos de trabalhadores. Então, o primeiro é o ludismo, ali já em 1811, 1812, em que os trabalhadores começam a se organizar em busca de melhores condições de salário e de vida. Nesse momento, os ludistas, eles veem a máquina como os seus principais inimigos, pois é a máquina que retira o emprego dos trabalhadores e que faz com que eles trabalhem muito tempo num ritmo da máquina. Então, o que eles fazem? Se a máquina é nosso inimigo, vamos quebrar as máquinas. Então eles começam a sabotar, entram nas indústrias e começam a quebrar essas máquinas, tanto para parar a produção, para ter um descanso, quanto também como uma forma de resistência contra esta revolução industrial que transformava o homem refém da máquina, o homem, o trabalhador da indústria. Nós temos também o cartismo, que vem logo depois, em que o próprio nome diz, é o envio de cartas. Então, este é uma movimentação mais politizada, que busca um caminho político, mandando carta ao parlamento inglês para que o parlamento intercedesse por eles junto aos patrões e criassem então leis que garantissem alguns direitos
básicos aos trabalhadores. Então, esta é uma forma de luta política baseada, então, na união dos trabalhadores que enviavam cartas para que o parlamento criasse leis que obrigassem os patrões a cumprir. E, por final, nós temos o sindicalismo, uma das principais formas de luta, que vai instituir as primeiras greves operárias e que vai ser a principal forma de luta desses trabalhadores, as greves, ou seja, parar de trabalhar até que as suas exigências mínimas sejam reconhecidas pelos patrões. Então, a partir daí terão vários avanços nas questões dos direitos trabalhistas a partir da união das greves. E o sindicato não era só para realizar greve, mas o sindicato era uma forma de auxílio mútuo entre os trabalhadores, entre os sindicatos. Então, algum operário que ficasse doente receberia do próprio sindicato o auxílio e a família também. E nisso nós temos várias conquistas neste período, entre eles a redução da jornada de trabalho para uma jornada que é comum hoje de 8 horas, graças à luta destes operários. Temos também a instituição do descanso semanal remunerado, lembrando que antes esses trabalhadores trabalhavam de segunda a sábado nas indústrias e ainda no domingo iam para as mesmas fábricas para fazer a manutenção das máquinas e também para a limpeza dessas fábricas. Regulamentação do trabalho feminino, então institui que o trabalho feminino ele tem algumas características específicas, o que é muito importante, também com uma redução da jornada do trabalho feminino. E por final, a regulamentação do trabalho infantil, que também vai ser restrito a algumas atividades e também com uma jornada de trabalho menor. Antes disso, as crianças eram utilizadas em diversas atividades. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.